Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafael Panonco, analista de investimentos, e o nosso assunto de hoje é como que eu devo acompanhar minhas posições de bolsa de valores. Ou seja, eu tenho uma carteira de ações, como que eu devo proceder, como eu devo acompanhar, o que faz diferença para o investidor de longo prazo acompanhar numa carteira de ações e o investidor de curto prazo que faz swing trade, que faz as movimentações de curto prazo, como que ele deve acompanhar os seus investimentos. Vamos ter esses dois cenários e eu vou dar dicas preciosas. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perde tempo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você ser informado toda vez que eu subir um vídeo novo. Se você está começando agora, está buscando informações de bolsa, conteúdo, como começar a operar, você está no lugar correto. Eu sou analista de investimentos, estou há mais de 10 anos no mercado, já fui operador de mesa e hoje eu sou analista-chefe da Toro Investimentos. Mas vamos deixar de papo e vamos falar um pouquinho de como você deve acompanhar a sua carteira de ações. Em primeiro lugar, você tem um ambiente na corretora onde você consegue visualizar a sua posição, né? Ou seja, montei uma carteira de longo prazo e eu tenho que ter ciência que aqueles ativos são ativos de longo prazo. Ou seja, é um investimento onde você monta uma carteira diversificada, buscando que esses ativos tenham uma performance num prazo maior, que é diferente das minhas operações de swing trade de curto prazo. Eu não posso misturar ambas. Eu não posso montar uma operação de curto prazo e aí a operação não anda a meu favor, vem conta, vou segurar ela. Transformo ela no longo prazo, jogo pro lado de lá e eu falo, não, essa daí vai ficar quando ela subir. E aí quando ela sobe, você normalmente realiza um lucro pequeno. Eu vejo muito isso acontecer. Isso é um grande erro. Pessoas que entraram numa operação de curto prazo, vamos lá, para buscar 10% em 20, 30 dias. E com stop de 8%, o papel vem contra, caiu 15%, ele já deveria ter estopado aquela operação, ele segura. 3 meses depois, aquele papel volta para o 0 a 0 praticamente, o pequeno lucro, ele vai lá, se livra daquilo, porque estava dando um grande prejuízo, 15, 20%, quando o papel volta no 0 a 0, ele enxerga esse retorno como um lucro, mas na realidade não existe lucro nenhum aí, concorda comigo? Então, primeira coisa que você tem em mente, separa o que é a sua carteira de longo prazo. A carteira de longo prazo você construiu, você comprou aqueles ativos com argumentos, com respaldo de longo prazo. E o que é de curto prazo, de swing trade, provavelmente você toma a decisão baseada numa análise técnica, sempre estipulando objetivo e stop. E aí, uma dica que eu dou, vale a pena acompanhar minha carteira de longo prazo num aplicativo? Se a corretora provavelmente ela apresenta um ambiente de acompanhamento, tudo junto, concorda? Ele não faz distinção o que é longo, o que é curto. Não, é ações, tá ali tudo junto. Mas você pode usar algum aplicativo para olhar sua carteira de longo prazo de forma diferente. A sugestão que eu dou é o aplicativo do Trademap. Isso mesmo, o Trademap tem um excelente aplicativo, não só para acompanhar a performance da sua carteira de ações, mas para diversas outras coisas, notícias de mercado, fatos relevantes. E aí que eu entro num outro ponto importante. A sua carteira de longo prazo, você vai acompanhar ela de que forma? Primeira coisa, você tem que acompanhar os balanços que as empresas divulgam a cada trimestre. Isso é ponto essencial. Se você tem lá na sua carteira 10 papéis, você vai ter que, a cada 3 meses, dar uma lida no que essas empresas divulgaram no seu balanço. E aí, eu vou compartilhar rapidamente a minha tela aqui, onde você vai encontrar informações. Vamos supor que eu quero informações de Petrobras. Eu coloco no meu Google, RI de Petrobras. Ó, aqui. RI é relações com os investidores. Toda empresa de capital aberto, ela tem um RI.
Isso é obrigatório. Então você vai entrar nesse site, no RI, e aqui você encontra todas as informações para o acionista. Vamos dar um exemplo? Ó, resultado do terceiro trimestre de 2020. Você tem uma release aqui. Tem as demonstrações financeiras. Então você tem aqui tudo que foi divulgado, todas as informações. Isso é muito importante você ler. Ou seja, você é acionista daquela empresa. Os motivos que fizeram você comprar aquele papel, quando você lê o balanço, você tem que continuar convicto de que esses motivos foram mantidos. E aí você faz esse tipo de acompanhamento. Ah, mas eu estou entendendo e não estou lendo muito. Eu estou lendo e não estou entendendo muito bem. Você pode buscar informações e aos poucos você vai aprendendo um pouco do vocabulário que as empresas usam para divulgar os seus resultados. Outro ponto que você deve acompanhar é fatos relevantes. Uma empresa, quando divulga um fato relevante, aquilo pode alterar o preço da sua cotação no mercado. E aí é muito importante você ter esse acompanhamento. Ah, precisa acompanhar o preço da ação todo dia? Não, nada disso. Mas você deve acompanhar as informações que movimentam a empresa. Então, vamos agora falar de curto prazo. Quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de swing trade. E aí, como que eu devo acompanhar as minhas operações? Primeira dica que eu dou para você: tenha um bom software de análise técnica. Eu gosto muito do Profit Chart. O Profit Chart hoje atende perfeitamente o investidor de swing trade. E aí você vai fazer as suas análises, que nem a gente mencionou no vídeo anterior, vai fazer as suas análises dos ativos baseados com gráfico, aí você identifica um ponto de entrada numa determinada ação. Vamos dar um exemplo? Ó, eu tenho, compartilhar minha tela com você, o gráfico desse ativo, Valide, por exemplo. E aí, vinha numa tendência de baixa, isso aqui eu já ensinei para vocês, como identificar a tendência. Quem ainda não sabe, dá uma olhada nos vídeos anteriores, vinha na tendência de baixa, e de repente você viu que o preço ele veio para cima da média móvel de 21, ou seja, excelente ponto de atenção. Ó, você vê que o preço ele vem para cima da média móvel de 21. Né? Testa a média móvel de 21 como suporte. Faz esse candle de reversão. Então, na máxima desse candle aqui, eu tenho o meu ponto de compra. Então, eu posso colocar uma ordem de compra. Eu posso colocar uma ordem de compra com o mercado fechado. Você só precisa ter atenção de colocar ela lá, válida até cancelar. Você coloca a tua ordem de compra onde você quer comprar. No dia seguinte, se tiver negócio naquele preço, vai executar. E automaticamente, ao colocar essa ordem de compra, você já tem o seu stop, seu objetivo programado. Ou seja, é uma única ordem que, se é executada, coloca o seu objetivo e o seu stop na operação. Nesse caso, eu colocaria o stop aqui embaixo e o tamanho, vou dar um exemplo, o tamanho do meu stop eu projetaria uma vez e meia para cima, onde eu teria, no caso, nesse exemplo, um objetivo uma vez e meio o tamanho do meu stop. Isso é uma estratégia objetiva. Para quem está começando no mercado, é muito importante você ter uma estratégia objetiva. Tirar a subjetividade. O que é subjetividade? Vou dar um exemplo. Quando eu traço uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixo, um suporte, uma resistência, isso tudo é subjetivo, porque são regiões de preço. Quando eu traço um Fibonacci, por exemplo, uma projeção de Fibonacci, é subjetivo. Eu posso traçar de vários topos, fundos para topos. Ondas de Elliott é subjetivo. Então, eu preciso
deixar a minha estratégia mais objetiva possível. Eu gosto muito de utilizar o Price Action com uma média móvel de 21 e ter pontos de entradas claros, objetivos. Rompimento da máxima do dia anterior, perda da mínima do dia anterior, teste da média móvel de 21. Tudo isso você consegue fazer uma estratégia mais objetiva. Se você tira essa subjetividade, você vai tirar um pouco do achismo, né? Que muitas vezes afeta principalmente o investidor iniciante. Então, coloquei meu ponto de entrada, o meu stop, o meu objetivo, ou seja, a operação se iniciou. E aí, tem uma outra dica que eu trago para vocês. Qual é o melhor horário para acompanhar a operação, para dar uma olhada na operação? Do horário da abertura até as 11 da manhã. O mercado abre às 10, então de 10 às 11 eu posso destinar ali alguns minutos para dar uma olhada em como o mercado está se comportando no dia de hoje. Porque muitas vezes a operação andou a seu favor, você vai precisar ajustar um stop, vai tirar o stop de onde estava e vai subir o seu stop, no caso se for uma compra, ou seja, vai fazer um manejo de stop. Às vezes você quer fazer uma realização parcial, a operação andou a seu favor, você está vendo que o preço está com dificuldade de andar em direção ao seu objetivo, você vai realizar metade da posição, né? Colocar lucro no bolso de metade da posição e permanecer com a outra metade em busca do objetivo final. Isso já é subjetivo, ou seja, toma cuidado com o que eu falei agora anteriormente. Cuidado com a subjetividade, não tomar conta do seu operacional. Daqui a pouco você está realizando lucro pequenininho e está tomando stop gigante. Então, presta atenção. Nessa uma hora, que você vai destinar alguns minutos para analisar a sua posição, você tem que ser bem criterioso, né? Ou seja, criar regras para que você não comece a se auto-sabotar, coisa que eu já falei que acontece em vídeos anteriores. Então, esse operacional ele é bem simples. Você pode, fora do horário de mercado, analisar a seleção de ativos que você fez, e aí você encontrou pontos de entrada, você deixa a ordem pré-gatilhada e já com objetivo e com stop. No dia seguinte, no horário de 10 às 11 da manhã, você destina alguns minutos para dar uma olhada no mercado, para ver se a sua ordem executou. E aí uma outra dica importante, o Profit Chart permite você ter o acesso no celular. Não estou falando para você operar do celular. Dá para operar do celular? Dá perfeitamente. Mas você pode acompanhar a execução das suas ordens pelo celular. Se você for colocar um alarme, você pode justamente colocar ali no teu celular para você receber o pop-up, ou seja, quando a ordem for executada, aparece na tela do seu celular para te chamar a atenção. Então, são pequenos detalhes que para quem já tem experiência, parece meio que, Panocco, tá chovendo no molhado. Mas para quem está iniciando, são detalhes muitas vezes que são importantes e evita você perder dinheiro desnecessariamente. Então, nessa aula, eu mostrei para vocês o básico, o simples do acompanhamento de mercado. Você que tem a sua carteira de longo prazo, coloca lá no Google RI, o nome da empresa que você tem, dá uma olhada, dá uma lida em todos os conteúdos que tem ali. Eu acho que são informações importantes. Olha os fatos relevantes que a empresa divulga. Você tem o aplicativo que eu falei, que é o Trade Map, que pode te ajudar bastante nesse acompanhamento de longo prazo. Agora, curto prazo, a gente precisa do quê? De um software gráfico, justamente para fazer a leitura gráfica, identificar os pontos de entrada, e também você traz ele para o seu celular para fazer um acompanhamento mais de perto. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perde a oportunidade, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui no meu canal. Um grande abraço e até a próxima.